Paz do Senhor! Que bom rever você através desse vídeo. É sempre bom estar transmitindo conhecimento. E hoje nós vamos abrir a Bíblia juntos mais uma vez. E eu tenho um tema acerca de uma fala de Jesus. Quando ele diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O que Jesus quis falar com isso? Vamos aprender? Mas antes eu peço que você se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito, ative todas as notificações lá no sininho e dê o seu joinha. Vamos lá? Livro de Lucas. O meu já está aberto aqui. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos entender aqui o que está acontecendo aqui. Esse texto e esses contextos, eles apontam exatamente como que deve ser a característica daqueles que decidem seguir a Jesus. Observe aqui que 3 personagens, eles aparecem aqui, tá? Quando um fala: seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus ele vai falar que quem segue a Jesus, aí ele compara com a raposa, com as aves do céu, que não tem onde reclinar a cabeça. Ele vai apontar para o descanso, ou seja, vai ter momento que vai se cansar. E quando chega no segundo personagem, é onde eu quero falar nesse vídeo, é quando ele vai dizer assim: deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Observe aqui. Muitas pessoas associam a resposta de Jesus como se fosse algo assim grotesco, mas não é, porque Jesus fala assim: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava dizendo para ele não ir no enterro do pai? Não. O que eu quero explicar aqui é exatamente isso. Jesus ele não estava dizendo para aquele jovem, para aquele moço, não ir ao enterro do pai. Nós temos que entender aqui a cultura judaica. Na cultura judaica, o filho ele tem a responsabilidade de quê? De cuidar do pai até que ele morra. Então, o que exatamente esse moço que Jesus falou, segue-me, o que Jesus estava dizendo? Quando Jesus fala assim: deixa, né, em outras traduções, que os mortos enterrem os seus mortos, Jesus estava se referindo: deixe que os mortos, espiritualmente falando, enterre o seu pai. Jesus, uma tradução mais fácil, uma linguagem mais fácil, Jesus está falando: você vai esperar o seu pai morrer para atender ao chamado de Deus? Então Jesus estava dizendo: não, primeiro o reino de Deus, deixa que alguém vai cuidar dele e vai sepultá-lo. Então o que Jesus está respondendo para aquele moço não é uma forma grotesca, ofensiva, não. A gente primeiro tem que entender essa parte da cultura judaica, tá? Primeiro Jesus vai falar que as raposas têm covis, as aves do céu também ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então aqueles que seguem a ele também vão ter cansaço e muitas vezes vão deitar não na sua própria cama, no seu aconchego. Jesus estava falando de prioridades. Jesus estava falando
do reino de Deus como prioridade. E essa segunda condição aqui, ele fala, você vai esperar. Você não sabe quando seu pai vai morrer. Você vai esperar o pai, a mãe morrer para poder cumprir o ID de Jesus? É claro que existem casos e casos, mas nessa questão aqui, Jesus como Deus, ele estava falando, ó, deixe que os mortos espiritualmente cuide de seu pai, enterre o seu pai. E você vem e me segue. E aí, quando o Senhor, quando chega no versículo 67, um outro personagem vai aparecer e vai dizer, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, mais uma vez, vai priorizar o reino de Deus e vai dizer, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Preste atenção aqui, Jesus não está desmerecendo a família, não está excluindo a família, não está anulando a importância da família. Jesus está dizendo aqui que em muitas situações nós vamos nos ausentar da família, nós não vamos esperar o pai morrer, a mãe morrer para poder atender o chamado, para poder cumprir a chamada missionária. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, se você não priorizar o reino de Deus, você nunca vai fazer a obra de Deus. Então é isso que Jesus diz quando ele fala, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Em outras palavras, deixe que aqueles que estão mortos ainda espiritualmente, cuide do seu pai, cuide até ele morrer e sepulte ele. E você atenda ao meu chamado. Então é isso que Jesus está falando, de prioridades no reino de Deus. Que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu joinha e nós nos encontramos no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!